E deu 6 facadas no autor da agressão, que era parente dela, padrinho da criança. Essa mãe já chegou aqui no SBT, tá? Essa mãe já chegou aqui no SBT. Samuca, pede pra Flavinha, por favor, para trazer. Vou pedir ajuda pro pessoal da técnica aqui também, pra gente poder microfonar a hora que elas chegarem aqui no estúdio. Tanto a Larissa, que é a mãe, quanto a doutora Vitória, que é a advogada. Já pode trazê-las direto aqui pro estúdio. Eu quero conversar com elas. Eu vou querer a sua participação nessa entrevista. Vou querer que você, meu amigo, que você, minha amiga, participe comigo. Quer ver? Já mostra a imagem pra mim da portaria, por favor. Ó, as duas já estão ali. Já pode, por favor, Samuca, desce lá, ó. Já tá a Larissa ali, já tá a doutora Vitória. Já pode pedir para trazer aqui pro estúdio pra mim. Pode até mostrar a produção indo lá buscá-las, sem problema algum. Bota a imagem ao vivo lá pra mim, por favor. Pode mostrar a produção chamando as duas lá. Já traz pra mim pro estúdio agora, ó. Já pode pedir para elas subirem. Porque eu quero conversar com as duas. Já estão vindo aqui pro estúdio, é rapidinho para chegar aqui. E aí vamos fazer o seguinte. Já vem alguém aqui que pode ajudar a gente a microfonar as duas, por favor? Tô aqui, ô Endrigo. Alguém que pode me ajudar a microfonar as duas? Porque elas já vêm direto aqui pro estúdio. Vocês vão ver a partir de agora uma conversa que eu vou ter com essa mãe. Uma conversa que eu vou ter com a Larissa, a mãe que esfaqueou esse homem que abusou da filha, gente. E aí, desculpa, não tem como dizer que essa mãe é uma criminosa porque esfaqueou, não é. O que essa mãe fez foi defender a filha. Você vai ver uma conversa agora que é diferente de tudo que você já viu de entrevistas, de tudo isso. Elas já estão chegando. Ô, Samuca, pode vir para cá, Larissa. Larissa, doutora Vitória. Samuca, já vamos microfonar elas aqui ao vivo, por favor. Não tem problema algum, não. Aqui é o nosso jeito aqui de fazer jornalismo. Pode entrar aqui, Larissa, por favor. Mateuzinho, me ajuda a microfonar as duas aqui. Pode vir cá, por favor. Larissa, eu vou tomar a liberdade de dar o abraço que eu tenho certeza que todo mundo gostaria de te dar nesse momento, tá? Você está representando as mães que de verdade amam seus filhos, tá? Doutora Vitória, obrigado pela presença também. Pode vir aqui, Mateuzinho. Isa, me ajuda aqui também. Vamos ao vivo aqui. Ah, mas Juliano, mas vai microfonar com elas aí ao vivo? Vai. Porque é assim que a gente faz o nosso programa. Isso aqui é um programa que tem alma, que tem coração. E eu queria muito agradecer o convite que eu fiz às duas. Pode trazer aqui o microfone para ela, por favor, Mateuzinho? Liga o lapela, por favor, a Isa, para eu poder conversar com as duas. E a partir de agora, mais do que nunca, bota o nosso WhatsApp aí. Você vai participar comigo dessa conversa, você vai participar comigo dessa entrevista. Eu falei, obrigado, Isa. Doutora, pode ficar aqui para mim, por favor? Aí tá ótimo. Larissa, aqui do lado também, por favor. Ontem eu estava conversando com a doutora Vitória, ela me disse o seguinte: Juliano, muita gente foi lá, fez uma baita entrevista comigo. Tô aqui agora na 2, por favor, Endrigo. Fez uma baita entrevista comigo e não botou explicação jurídica da história. E hoje ela quer falar. E ela vai falar, eu quero entender tudo isso. Tô aqui, ó, corta para 2 para mim aqui. Vem comigo aqui, eu vou estar na 2 na geral. E a gente vai com essa câmera aqui para ter as duas pertinho, né? Doutora Vitória, tem muita coisa que precisa ser esclarecida nessa história, muito mais do que a imprensa colocou por aí. E essa entrevista ao vivo vai conseguir mostrar exatamente tudo o que aconteceu. Eu quero muito ouvir a doutora. Mas eu quero, nesse momento, ouvir você, Larissa. Desde o início, como é que você fica sabendo do abuso? Como é que você fica sabendo que alguma coisa aconteceu ali com a sua filha? Ela te fala. De onde vem a decisão de você levar ela até o Janjão? Ela pediu para eu ver, para avaliar a limpeza. E eu estranhei, porque ela sabe tomar banho sozinha, ela sabe se limpar. Com 5 anos ela já fazia sozinha. E aí ela pediu para eu avaliar enquanto ela viu que eu tava cuidando da irmã mais nova. Eu tava limpando a irmã mais nova. Dá uma olhada aqui, mamãe. Ela falou, mãe, vem a minha também. Aí eu falei, vejo. E daí no que eu olhei, eu vi que tava machucado e questionei. Né? Falei, filha, preciso que você me conte quem foi. E ela na hora ficou bem coagida, né? Não quis falar, não sentiu segurança no momento, eu deixei. E... Não tá funcionando o microfone dela? Traz pra mim aqui. Ah, esse aqui dela? Ah, tá. Desculpa, Larissa, pode seguir. E
Na segunda à tarde, eu levei ela no Janjão, porque eu vi, ela falou que no começo ela inventou várias histórias, que ela tinha caído, que tinha sido ela, que tinha sido na piscina de bolinhas. E aí mandei ela pra escola no outro dia, porque ela não quis falar sobre, deixei ela dar uma descansada no assunto e busquei ela mais cedo e levei no médico. Aí no médico foi confirmado. O que os médicos te disseram? Porque a gente tá falando muito aqui que, poxa, ela foi no Janjão, ela recebe a informação lá do abuso, o Janjão não aciona a polícia, ela procura a polícia e é informada que só na segunda-feira, conselho tutelar só na segunda-feira. Lá no Janjão, eles deram pra você a certeza, ó, houve o abuso? Sim, eles informaram que realmente houve. Eles, inclusive, fizeram um laudo. Eu perguntei, questionei, gente, a viatura vem aqui agora, imediato, ou a gente vai lá? Eles falaram, não, pelo horário, nenhum nem outro. Eu vou fazer o documento, vou colocar certinho que consta realmente aqui a violência. Mas vai tudo direto para a delegacia, não deu nenhum papel pra gente, falou que era para vir segunda-feira no horário comercial na delegacia da mulher. Já vou te perguntar o que aconteceu depois, todo mundo quer entender o momento em que você foi até a loja e acabou esfaqueando esse agressor, mas doutora Vitória, vamos lá. Pelo aspecto legal, o hospital não era obrigado imediatamente a chamar a polícia se ele constatou um abuso ali, porque vamos imaginar, podia ser um abuso praticado, sei lá, pela própria mãe, por alguém próximo. Não era obrigação do hospital, naquele momento, informar as autoridades? Inclusive quando a Larissa me procurou, porque ela me procurou na sexta-feira, né, antes mesmo de estar indo no hospital. Aí eu orientei ela, falei assim, não, você passa pelo médico, que provavelmente eles vão estar encaminhando ela diretamente para a delegacia, que é o procedimento, né? Não só nos casos de abuso sexual. Quando uma mulher é agredida, ela passa por um atendimento médico, uma vez que constatado isso pelo médico, é obrigação do hospital, né? Tipo, o hospital fala, ó, teve uma agressão, polícia, vem cá e resolve isso. Não deixa de ser uma omissão, né? Eles se omitiram. O hospital infantil se omitiu, né? E posteriormente teve várias outras omissões legais, né? Porque assim, todas as orientações e todos os caminhos legais que a Larissa procurou foi as orientações que eu fui passando para ela e acompanhando ela. E ela não foi conseguindo resposta. Exatamente, porque assim, eu passei para ela e falei, Larissa, a gente tem que fazer isso, tem que seguir para essa parte, tem que fazer isso. E todos os caminhos a gente seguiu. Agora, obter resultado, a gente não obteve. E aí, Larissa, vamos lá. Ninguém fez nada no Janjão, você estava desesperada. Como é que foi a decisão de sair de lá, pegar uma faca e ir atrás desse abusador, ir atrás desse homem lá na loja? Então, é aí que tá. Não teve a decisão de pegar a faca, pôr na bolsa e ir atrás dele. Eu já andava com soco inglês na bolsa. A gente é mulher, infelizmente, a gente sabe o mundo que a gente vive, não tem como sair andando por aí, né, sem ter como se defender em algum tipo de situação. Eu liguei no Conselho Tutelar pela manhã. O Conselho 1 abriria às 7, o Conselho 2 abriria às 8. Tentei contato com os dois para saber o procedimento, antes de ir lá na delegacia da mulher, fazer a documentação. E aí, o único que me atendeu falou que a conselheira chegaria às 10, que era para retornar daqui uma meia hora. Mais um absurdo, o Conselho Tutelar tem que manter esse atendimento de plantão em todos os momentos. Liguei, mas eu liguei só para orientação. Eu perguntei se eu for agora na delegacia prestar a viatura encaminhada de imediato ou não. Aí ele não sei te falar, quem vai saber te informar é a conselheira, ela chega só às 10. Falei, eu só quero a informação, em caso de abuso infantil, vocês vão de imediato ou demora? Ele não sei, você consegue retornar depois? Foi isso. Aí falei, ok, vou lá conversar com a minha tia, até eu sair de lá da loja, ela já deve ter chegado, eu faço BO e ela já ficou sabendo por mim. Não tem, né, o susto e tal. Esse homem, ele é marido dela. Da sua tia? Ela é irmã do meu pai. De uma certa forma, ele seria seu tio? Eles estão casados há uns 5 anos, 5, 6 anos. E como é que é o momento em que você vai, que você encontra ele? Eu imagino que você estava com a emoção ali, a flor da pele, depois de tudo que tinha acontecido. Como é que foi esse momento que você encontra ele? Eu tava sentada, no vídeo dá pra ver que tem um banco, né? Eu tava sentada no banco e ele estaciona o carro de frente comigo. Nisso que ele estaciona o carro de frente comigo, ele fica dentro do carro estático. E porque ele me viu, provavelmente ele já entendeu o que eu ia estar fazendo lá na loja, né? Aquele momento. Aí ele ficou um tempo dentro do carro, não descia. Eu comecei a tremer. Aí ele desceu do carro, olhou lá pra dentro, acho que ele viu minha tia passando mal, não sei. E se abaixou pra falar bem pertinho de mim. Falou, você já tá sabendo, né?
E foi meio que tipo, voltou, meio que deu menção de ir pro carro. E voltando nisso que ele deu menção de ir pro carro, eu já peguei o soco inglês. E o soco inglês tem um canivete que abre. Que por isso que foi dele, inclusive né? quando eu cortei, porque como eu peguei ele achei que tava de um lado e abri a faca, ele tava do outro, aí passou, cortou. Naquela entrevista, você inclusive tá com as mãos sujas de sangue, né? Mas era dele, eu cortei só essa. É porque aí na hora que eu dei, ele subiu em cima de mim e ficou pingando sangue em cima de mim. Então era tudo dele, eu só cortei o dedo. E foi isso, aí eu vi que ele deu ele pegou e falou, você já tá sabendo, né? Deu menção de ir pro carro, a hora que ele foi voltar, eu já tava com o soco inglês na mão. E a hora que ele abaixou de novo, que ele deu menção de me pegar, eu já desferi um. Eu desferi um, ele me jogou no banco pra tentar pegar, eu dei mais. Foi isso. Eu vou querer entender da doutora Vitória se o fato dela ter feito isso sob forte emoção, quais as consequências disso no inquérito, mas vem cá um minutinho, um pouquinho mais pra frente aqui, Larissa. Aqui tá ótimo. Tá machucado, perdão. Tô machucando a moça mais ainda, ela já tá machucada. Imagina. Fecha pra mim agora, por favor, Endrigo, essa câmera no rosto da Larissa, porque eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é a pergunta que todo mundo quer que eu faça nesse momento. Você se arrepende de ter dado essas facadas? Você se arrepende do que você fez, Larissa? Me arrependo, porque ele teve tempo de correr, ele não foi preso ainda, minha família está completamente devastada, desestruturou uma boa parte. Mas a família está dividida? Todo mundo está te dando razão. Sim, só que ele era o suporte tanto da minha tia, tanto da minha avó, né? Porque ele, enfim, minha avó só tem os dois de filhos, né? Então ele fazia a parte de ajudar a estruturar. Então realmente, eu desestruturei uma parte da família, expus minhas filhas, mesmo que eu não tô colocando o rosto delas em lugar nenhum, qualquer um que me vê, que conhecer, vai saber quem é, infelizmente, a criança. E ele continua solto, então eu só dei oportunidade para ele correr. Acho que assim, me arrependo de ter feito assim porque ele continua impune. Você entende que ele deveria estar preso, né? E eu com uma medida protetiva, contando que ele não vem atrás de mim, que ele correu. Já vou seguir falando com você, mas doutora, me explica uma coisa. Como é que alguém com um laudo constatando o abuso feito no hospital, que praticamente assumiu isso na briga com a mãe, como é que essa pessoa pode responder em liberdade? Que brecha legal é essa que existe, doutora? É que assim, no caso da filha da Larissa, houve a penetração, mas não chegou a ser assim com as partes do corpo dele. Então, tecnicamente, não fica nenhum material genético. Então, tem-se o laudo do rompimento, mas esse laudo não demonstra como foi rompido. E não deixa claro que foi ele. Exatamente. Se tivesse material genético, isso, deixaria. Exatamente. Por mais que a criança afirme, né, que deixou bem claro isso, que foi ele, precisa, uma vez que não tem provas assim materiais, precisa ser iniciado, que é o que está sendo feito, uma investigação e apuração para posteriormente a decretação da prisão preventiva ou não. Se tivesse sido feito uma prisão em flagrante, se tivesse sido na hora, ali no momento, ou se fosse colhido material genético, provavelmente ele já teria sido preso. Mas uma vez que não existe provas materiais, aí até existir os indícios suficientes, não pode ser decretada a prisão preventiva. E aí a senhora interpôs um pedido de medida protetiva. Hoje esse homem não pode mais se aproximar da Larissa, não pode mais se aproximar das filhas dela. No caso assim, a medida protetiva é quando é um relacionamento afetivo, né? No caso seria uma medida cautelar, né? Ela já existe essa medida? Isso, a gente fez o requerimento na delegacia das mulheres e assim, já provavelmente já deve estar entrando em vigor. Ainda a gente não recebeu a intimação acerca da medida, mas provavelmente deve estar saindo alguma coisa entre hoje ou amanhã, mas ainda não existe uma medida definitiva. Você ficaria mais tranquila se houvesse essa medida, se ele tivesse preso, Larissa? Como é que você está com tudo isso agora? Você pode a qualquer momento encontrar ele na rua, né? Eu duvido. Acho que esse que me deixa mais tranquila. E acredito sim que ele não tente nada, não faça nada. Mas assim, a gente quer realmente, né, que ele seja preso. Acredito que contra mim ele não tente nada, né? Mas a prisão acho que é necessária, né? Pelo menos a punição, mesmo que tarda,
que não falhe, né? Eu ontem disse uma coisa aqui, eu vou repetir aqui, e aí é o Juliano falando aqui, tá? Eu não consigo condenar uma mãe que faz o que você fez para defender uma filha. Não sei se a doutora Vitória é mãe, mas eu acho que quando mexem com o filho da gente, eu não consigo condenar. Tantos exemplos que a gente tem de mães aqui que não honram essa palavra, o que você fez. E eu tô percebendo nas redes sociais, e aqui, quer ver? Bota o nosso WhatsApp aqui embaixo, por favor. Eu quero que você faça o seguinte agora, ó. Se você concorda com o que ela fez para defender a filha, você manda pra mim o coraçãozinho. Se você não concorda, você manda aquela carinha de bravo. Pronto. Acho que fica mais fácil, porque aquela carinha de bravo e um vermelhinho mais claro, coraçãozinho. Você concorda com o que essa mãe fez? Você vai mandar e vai aparecer. Aqui não tem censura, nada disso. Tá aí, ó, 996416756. Pode até botar aqui pra gente ir acompanhando junto aqui. Porque o que eu vi nas redes sociais, a postagem que a gente fez ontem... Ó, dá uma olhada aqui. O pessoal, a gente só borra aqui a questão do telefone, né, das pessoas, mas tá aí a fotinha. Isso é ao vivo, tá chegando agora. Você participa comigo aqui. Tem muita gente falando que faria o mesmo. Eu vi nas postagens que a gente fez, tem uma postagem que a gente fez em Collab, Larissa, que já está com mais de 400 mil. E assim, e todo mundo te dando razão pelo que você fez. E aí eu queria entender da doutora o seguinte, o fato dela ter feito isso sob forte comoção, porque vamos lá, na prática, ela esfaqueou um homem. Mas ela esfaqueou um homem no momento de forte comoção, ela esfaqueou um homem. Nosso WhatsApp tá bombando, é você participando, é você fazendo o programa comigo, e vai ser sempre assim, tá? 996416756. Ela esfaqueou um homem. O que aconteceu antes, o fato dela estar sob forte comoção, isso tudo alivia para ela o restante do inquérito agora? Como é que a defesa vai trabalhar isso? No caso, assim, é igual eu sempre falo, a importância de uma atuação jurídica, né? Assim, a Larissa me procurou desde o início. Então, quando o esposo dela me liga e informa o que tinha acontecido, a minha primeira orientação para ela foi assim, Larissa, espere eu chegar para você me contar o que de fato aconteceu, para posteriormente você prestar seu depoimento. Porque, assim, no caso, a gente não está nem falando de forte emoção. A gente está falando num contexto de uma agressão prévia por parte dele, porque uma vez em que um homem de 1,80m, 1,90m, por favor, 1,80m e 1,90m vai pra cima de uma mulher na altura, na estrutura da Larissa, você usa dos meios que você tem para poder se defender. Então, o inquérito quase ficou... Quase uma legítima defesa? Isso. No caso, o inquérito da Larissa ficou como lesão corporal e foi identificado desde o início os indícios de uma legítima defesa. Então, assim, se caso fosse um outro sentido, onde a Larissa tivesse somente já atacado a pessoa e esse homem tivesse morrido ou tivesse ficado em estado grave, a questão de ser por um motivo plausível pode sim fazer com que a pessoa responda por um crime privilegiado, que, consequentemente, faz com que a pessoa não seja presa. Mas, no caso da Larissa, foi configurada uma lesão corporal com o sentido de uma legítima defesa. Vamos fazer o seguinte agora. Agora eu quero que você no Zap agora, só pra... Porque eu acho que, assim, nesse momento, o abraço que eu dei na Larissa quando ela chegou, eu tenho certeza que é o abraço que você gostaria de dar nessa mãe, depois do que ela fez, de defender a cria, de defender a filha. Até para mostrar que a região tá abraçando ela, manda para mim agora o bairro. Se você for de Ribeirão, manda o seu bairro. Se você for da região, você manda para mim a sua cidade. Então, se é de Ribeirão, escreve agora no Zap o seu bairro. Se é da região, escreve para mim a sua cidade, que já vai aparecer aqui agora, tá? Você que está me vendo, você que está assistindo a gente agora. Quem é de Ribeirão, põe o bairro. Quem é da região, põe a cidade. Eu quero você comigo aqui no SBT agora. Eu quero você fazendo o programa comigo. Ó, o pessoal de Igarapava, o pessoal de Jardinópolis, de Porto Ferreira, São José do Rio Pardo, Barretos, Altinópolis com a gente, Sertãozinho, Cravinhos, Ribeirão Parque Avelino, Viradouro, Pitangueiras, Pirassununga, Serrana, Itobi. O pessoal que tá vendo a gente, olha só, muita gente, vai mandando para mim aqui, tá? Casa Branca tá com a gente aqui, Vila Virgínia em Ribeirão, seu bairro se você for de Ribeirão, sua cidade se você for da região, tá? Porque assim, é o momento da gente abraçar, porque eu entendo que tua filha vai precisar de um acompanhamento psicológico. Eu acho que até você, não sei como é que você está se sentindo agora, eu acho que você está sendo muito forte, eu tô encontrando aqui uma mulher muito forte, mas eu acho que até você, né, depois de tudo isso que aconteceu, porque
Acho que você nunca imaginou passar por algo assim, né, Larissa? Ah, acho que ninguém imagina, né? Infelizmente, no mundo que a gente vive, a gente já tem sim algumas preparações para isso. Na vida, até na nossa vida, quando duvido que, né, 90% das mulheres que tá aí mandando coração não tenha passado um abuso quando criança. Então acaba que a gente já carrega isso, né? E não sei te explicar o sentimento, a sensação. Eu acredito que na hora que ele vier eu vou precisar sim de um suportinho, mas graças a Deus. Mas você acha que vai ter um momento ainda que vai baixar essa adrenalina toda, porque você ainda tá nesse vai. momento? Acho que eu vai. vi que muita gente tá seguindo nas redes sociais, ouvindo isso. Eu vi você já dizendo que você quer aproveitar desse pessoal que está chegando, até para conscientizar a respeito disso. Certeza. Eu vi que você escreveu ontem, né? Ouçam seus filhos, ouçam o que eles têm para dizer, faça isso. Com certeza. Acho que aproveitar a visibilidade, né, que o caso trouxe, lógico, não fiz pensando nisso, não era da forma que eu esperava ter uma visibilidade desse tamanho, mas já que foi desse jeito, já que Deus escolheu que fosse assim, que eu use da melhor forma. O tanto de mulher, gente, eu coloquei na rede, vou falar de novo, não coloquei ninguém para me ajudar a responder ainda, porque eu tô fazendo questão de ler todos os que eu tô conseguindo pegar. Eu tô lendo tudo, eu não consigo responder um por um, mas eu tô curtindo, eu tô lendo. O tanto de relato de mãe, de mulher, de criança, de filho, me mandando, a doutora, a gente tava conversando vindo pra cá, gente, apavorada a situação da mulher hoje em dia, e aí assim, já aqui aconteceu e tem tanta... Vamos fazer isso, eu gosto do WhatsApp ao vivo aqui, porque a gente pode fazer essas conversas aqui, o que ela está dizendo. Vamos combinar assim agora, ó. Sabe aquele positivo que tem no Zap? Só manda para mim se você já conhece o caso, de alguém na sua família, de alguém na vizinhança, na igreja, no seu trabalho, alguém que já sofreu algum tipo de abuso, de violência sexual. Quando criança, quando adulto, sei lá. Manda positivo para mim aqui, mas só você se souber realmente de alguém, tá? Vamos fazer assim? Você sabe de alguém, manda pra mim, agora. Tô vendo aqui muita gente mandando, ó, começou a chegar aqui. Não é mais uma realidade, né, doutora, que a gente encontra. Eu ouvi falar. Hoje todo mundo alguém conhece, seja do círculo familiar, da igreja, da vida. Todo mundo, infelizmente, conhece isso, né? Assim, infelizmente, né, eu atuo no criminal e como mulher, assim, o senhor até perguntou se eu tinha filho eu não tenho, mas eu sou mulher. Nós, como mulheres, acredito que é difícil uma mulher que nunca passou uma situação que você se sentiu abusada de alguma forma. Então, acredito que o caso da Larissa, eu até falei isso pra ela, deu tanto, assim, chamou tanta atenção, porque por diversas vezes as mulheres se calam. As crianças se calam com medo da reação das mães ou com a não reação. As mulheres se calam com medo das pessoas falarem que a culpa é delas, da roupa que elas usam, do lugar onde elas frequentam. E quando elas veem uma mulher tomando atitude de defender a filha, de acreditar naquilo que a filha disse, mesmo que colocasse em risco toda a vida dela, a família dela, as pessoas se sentem representadas. Porque a Larissa foi forte não só por ela, a Larissa foi forte por nós todas. Ela representou todas as mulheres naquele dia. Então, assim, quando as pessoas veem esse caso, elas se sentem respondidas, elas se sentem defendidas. Representadas, né? A Larissa limpou a nossa alma. A Larissa mostrou que uma mãe de verdade acredita na filha, no filho, na criança, independente da consequência que aquilo cause na vida dela. Larissa, queria abrir espaço agora para você. Você pode olhar aqui para a câmera 3, que vai estar fechado em você aqui, para você falar com as mães, para você falar com quem está vendo, com poucos, eu diria que praticamente nenhum, mas com quem te condenou pelo que você fez. Mas eu queria que a mãe agora, que a guerreira, que até agora está sendo forte, está contendo as lágrimas, eu queria que essa mulher, de verdade, de fibra, que essa mulher falasse agora. Gente, acho que é o que eu falei antes, façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Eu não me orgulho do que eu fiz, sim, me arrependo. Espero que vocês continuem confiando em nós, já que se não tiver alguém para falar, se não tiver uma mãe, alguém para apoiar, alguém para agir, conta pra gente, juro, a gente vai usar isso da melhor forma possível. A gente está juntando tudo, está entrando com todos os recursos que a gente tem para usar essa visibilidade e fazer disso um grande movimento. Eu acho que Deus fez dessa forma, do jeitinho que tinha que ser, pra gente conseguir a visibilidade que precisava e, sabe, tirar de vez, sabe, se debaixo do tapete resolver colocar uma pedra nisso, não existe mais. As nossas crianças ficarem tão desprotegidas e os pais não saberem o mínimo, o procedimento básico a ser tomado numa situação dessa, sabe? Acho muito importante os pais serem orientados
exatamente o que fazer, qual órgão procurar, o que eles têm que fazer, em qual prazo eles têm, ter um suporte para essa família. E assim, gente, o principal de tudo, falei ontem, falei no começo e repito, escutem as crianças de vocês, escutem os filhos de vocês. Ai, mal entendido, ai, brincadeira, gente, criança não mente. Não mente. Pode, ai, meu filho, às vezes... Gente, criança não mente, ainda mais numa situação dessa, sabe? Se adulto já é tão desacreditado, se adulto, a gente já passa por tanta coisa, não tem o mínimo de suporte, sabe? Nas crianças vocês também não vão, não é possível, gente. A gente já nasce mentindo, então, fui abusada, ai, que isso? Sabe? Escutem, procurem, levem. E se você passou, não tem um suporte, não tem, manda pra mim, manda pra doutora, a gente vai acompanhar e eu garanto pra vocês que a gente vai usar toda essa visibilidade, essa confiança de vocês da melhor forma possível para que o meu caso seja, assim, o último dos últimos. Lógico, vai ter sim uma causa ou outra que, infelizmente, acredito que acaba saindo do controle, igual a minha, mas que seja, assim, cada vez menor e que vocês se sintam abraçados também. Agradecer a todo mundo que abraçou e que eu devolva para vocês esse abraço, né? Eu não consigo dar em todo mundo, mas quis histórias, gente. Quis histórias. Obrigada pela confiança que vocês tiveram em mim. Para você que está chegando agora, eu estou conversando aqui com a Larissa, que é aquela mãe de Franca, aquela mãe que ficou conhecida no país inteiro por ter esfaqueado 6 vezes o homem que abusou da filha dela de 5 anos e que tem um país inteiro a abraçando agora. Essas são imagens do momento ali em que acontecia o socorro desse homem, que está em liberdade, porque a legislação do Brasil, infelizmente, é falha e não pune como deveria. Eu queria agradecer de coração, Larissa, a sua confiança, de ter saído lá de Franca, de ter vindo aqui, de ter acreditado que a gente iria falar com todo o respeito dessa história, ia dar voz a você. E a doutora Vitória, mesma coisa, queria abrir espaço agora para que a doutora possa falar. E a doutora me disse isso claramente ontem. Juliano, eu falei, eu expliquei, mas foram lá, pegaram alguns trechos da Larissa falando e simplesmente ignoraram toda a parte jurídica que é importante para orientar essas pessoas. E eu disse para a doutora, pode ter certeza que lá no SBT agora vai ser diferente. A gente vai fazer essa entrevista ao vivo e a gente vai abrir espaço para a doutora falar também, porque é uma profissional do direito. É ela que pode dizer o que é que a lei garante para mim, para você, para as mulheres, para as crianças. Então, esses profissionais precisam ser ouvidos. Obrigado por confiar também a gente, por ter vindo de Franca até aqui. Fique à vontade também para falar com quem está em casa. Bom, assim, eu até falei para ele, porque o que acontece? Muitas pessoas começaram a falar assim, a Larissa ficou presa, a Larissa foi presa, a Larissa tá respondendo por tentativa de homicídio. Inventaram, assim, várias manchetes que não são verdades, né? E o que eu queria deixar claro para vocês é que eu, como profissional do direito, fico muito decepcionada de quando nós orientamos pessoas como a Larissa todos os dias para procurar os órgãos, para procurar os meios legais e não ocorre o resultado que deveria ocorrer. Porque você diz assim, olha, não faça nada com as suas mãos, procure a polícia, procure o conselho tutelar, não, procure tal órgão. E aí a pessoa vai e só toma um não na cara. É muito decepcionante para nós, como atuantes do direito, ver que aquilo que está na lei não é cumprido. Mas o que eu queria deixar claro é que a Larissa não ficou presa, a Larissa não está respondendo por tentativa de homicídio. A Larissa deixou bem claro desde o momento da apreensão, né, da apresentação dela, que tratava-se de uma lesão corporal e com indícios de legítima defesa, por isso que ela foi liberada. E que estamos atuando na defesa dela, sim, para poder demonstrar que ela fez, assim, o que ela tinha naquele momento para se defender de um homem. Embora a gente achasse que é um caso complexo, né, que as pessoas acham que às vezes a Larissa foi motivada exatamente para cometer aquilo que aconteceu, mas infelizmente foi uma coisa que não deu para evitar. E é isso. E o que a Larissa disse, eu só complemento. Eu também estou total disposição de vocês, mulheres. Esse caso da Larissa me trouxe mais uma reflexão sobre a minha vida e sobre o meu propósito no direito. E eu tô aqui, assim como vocês, eu já passei por situações muito tristes de abuso. E eu não quero que vocês sejam mais uma que se cala e guarda pra você. Fale, a gente está à disposição e a gente vai montar algo para poder auxiliar todas vocês. E é isso, gente. Certo. Obrigado, doutora Vitória. Obrigado, Larissa, mais uma vez. E vamos fazer o seguinte agora, vamos acompanhar a história que a gente tem. Vem comigo aqui na 1, Endrigo. Eu tenho agora a história de uma criança, tá? Um menino de 8 anos. Na 1 aqui, ó. Menino de 8 anos. Que ele quebrou a perna numa escola municipal aqui em Ribeirão Preto, tá? Parece que foi na hora do intervalo, na hora do recreio, mas ninguém socorreu essa criança. O que é que aconteceu?
O pai conversou com a gente e a gente foi atrás de respostas. E essa reportagem que você vê agora, 12h14 no SBT.